O Brasil registra mais de 4 mil casos de varíola dos macacos e nesta semana foi diagnosticada a primeira infecção em bebês. E sobre esse assunto conversamos agora com Pedro Cavalcante, que é pediatra no Instituto da Criança da USP e também Hospital DOR, aqui em São Luís de São Paulo. Pedro, prazer tê-lo conosco. A gente está passando aí por 2 anos de pandemia e fica agora todo esse receio que envolve a varíola dos macacos. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Boa tarde, Marcelo. O prazer é todo meu. É um tema muito importante para a gente tranquilizar e levar informação aos pais aí das nossas crianças aqui do Brasil. Então, nós tivemos a questão que envolve bebês. E o que o senhor pode falar sobre esse tema e a preocupação justamente dos pais, evidentemente? Essa é uma doença infecto-contagiosa, né? E como qualquer outra doença infecto-contagiosa, nós temos que nos preocupar com o sistema imunológico dessas crianças. Sempre que a gente tem uma nova doença, né, que acomete os menores de 4 anos, ela pode ser desenvolvida com uma forma mais grave devido a esse sistema imunológico das crianças ainda estar em formação. Então, a preocupação maior é que ainda as crianças não têm esse sistema imunológico maduro, como o dos adultos, e aí o risco de ter uma complicação ou de ter uma sobreinfecção bacteriana, uma infecção de pele, porque a criança ela vai se coçar mais, então é uma porta de entrada por conta das lesões que nós temos na pele nesta doença. O risco de ter uma infecção ocular. Então, a nossa preocupação com as crianças, a gente vê que é mais as complicações que isso pode levar ou esse sistema imunológico que ainda não está totalmente formado, né? Essa é a principal preocupação. Agora, Pedro, o que o senhor avalia em relação aí à vacinação? A gente sabe que apenas um laboratório possui essa tecnologia hoje. Aqui, o próprio Butantan, Secretaria Estadual da Saúde aqui de São Paulo, o secretário Jean Gorenstein faz negociações da possibilidade de produzir no Butantan, importar, invasar aqui. O senhor acredita, então, que as crianças devem ser colocadas aí, aquilo que aconteceu na pandemia, grupos prioritários, as crianças? Como o senhor avalia também a possibilidade da vacinação atenuar essa expectativa aí que pode envolver justamente bebês e crianças? Nós ainda não temos estudos suficientes para essa vacina da monkeypox para crianças. A vacina que é produzida atualmente na Dinamarca, ela é para maiores de 18 anos. Mas lembrando que se a gente consegue vacinar a população jovem e adulta, o risco das crianças serem contaminadas vai diminuir, porque a gente consegue bloquear mais a disseminação desse vírus. O vírus ele é transmitido através de contato próximo, né? Então, gotículas, secreção, saliva, utilizar objetos de outras pessoas sem higienizar. Então, se a gente consegue pelo menos bloquear os adultos, porque essa vacina que a gente tem, que a Dinamarca produz, ela só é para adultos, pelo menos a gente consegue evitar que esse vírus chegue nas crianças. Sem dúvida. Quando nós observamos no período de pandemia, né, que vamos imaginar que o vírus então saiu da China e se espalhou pelo mundo inteiro. Então trouxe aí toda essa preocupação que poderia acontecer algo parecido justamente com a varíola dos macacos. O que o senhor pode fazer? Existe alguma analogia ou a situação é muito diferente agora? É diferente. A varíola dos macacos já é endêmica na África, em alguns países da África. Então já é uma doença que está desde a década de 70, lá na região da África do Sul, e lá é endêmico. Então lá é uma doença prevalente, uma doença que ela já está há alguns anos. O que foi visto é que essa cepa atual, que é a que se disseminou para o resto do mundo, é diferente da cepa que teve uma disseminação nos Estados Unidos em 2003, e devido ao melhor acesso aos sistemas de saúde, ela não está sendo tão grave, um acometimento tão grave quanto as dos anos anteriores. Então é uma situação diferente da situação que a gente teve na Covid, né? A Covid era uma doença nova, que a gente não sabia muito bem como tratá-la ou como conduzir os casos, e uma disseminação muito mais rápida do que a varíola dos macacos. Então, são situações completamente diferentes. A gente tem um surto, porque a gente tem mais de 4 mil casos, mas ainda a gente não pode falar de uma pandemia. Sem dúvida. E
para tranquilizar, evidentemente, os pais, a gente sabe, né, quem tem bebês, crianças pequenas, né, de repente acaba havendo toda essa repercussão aqui, fica com a preocupação, não quer nem sair de casa. O que o senhor pode falar de recomendações aí aos pais, justamente? As recomendações. Primeiro, observar seu filho, né? Então, se o seu filho está mais quieto, vê que ele está doente, não quer se alimentar direito, apresenta febre ou não, ou apresenta lesões de pele, gânglios, então aquelas ínguas, né, que a gente popularmente chama, que são os aumento dos gânglios linfáticos, você precisa procurar um profissional para ser atendido, um pediatra, um médico de confiança. Para evitar essa contaminação, nós precisamos ter as medidas de higiene que todos conhecemos. Então, as crianças pequenas, não é para ficar indo em ambiente com aglomeração, né? Não é para ficar tendo contato com outras pessoas que não sejam do nosso círculo social, porque aí o risco de contaminação é maior. Pessoas que têm alguma lesão de pele ou algum sintoma, precisa procurar uma unidade de saúde para verificar. Existem outras doenças que também apresentam lesões de pele e também febre, então a gente precisa diferenciar isso. Para a pessoa que, se está suspeita ou confirmada, ela precisa se isolar para evitar uma maior disseminação dessa doença. Em relação à letalidade, o senhor falou aí da preocupação com crianças, aí na sua formação inicial, né, da saúde, né, evidentemente, mas o que pode ser dito? Nós tivemos uma morte aqui, uma pessoa que tinha uma outra comorbidade, evidentemente, um homem, né? A letalidade ainda pode ser considerada pequena em relação à varíola dos macacos? Sim, a letalidade ela não é grande, né? Ela é maior em crianças, até por conta da condição imunológica, e em pessoas com outras doenças, né? Com doenças que afetam o sistema imune. Então, por exemplo, no caso dessa que ocorreu, foi por conta do HIV e da síndrome de imunodeficiência humana. O que a gente sabe é que tem uma mortalidade maior em crianças, mas ainda assim, devido aos estudos históricos, nós estamos vendo que é menor ainda do que, por exemplo, a de 2003, que foi nos Estados Unidos. Então, a gente vê uma evolução de que essa doença está ficando mais fraca. Ainda tem um risco potencial, mas a gente não precisa se desesperar, porque ela está numa descente. Então, o risco de morte ele ainda é baixo em comparação a outras doenças. Na visão do senhor, né, a gente deveria, então, as autoridades aqui do Brasil, os estados, o próprio Ministério da Saúde, as autoridades deveriam tratar da questão da vacinação, colocar públicos-alvos, como o senhor disse, eu imagino, né, o público da saúde, evidentemente, e como o senhor bem colocou, né, se os adultos forem vacinados, quer dizer, a chance das crianças contraírem vai ser bem menor e praticamente nula. Então, mas o governo deve se empenhar em fabricar aqui, comprar vacina, adquirir a tecnologia. Isso deve fazer. Com toda certeza. Acho que para a gente começar a pensar num controle de um surto, primeiro a educação. Então, a gente precisa educar as pessoas, a população, sobre os riscos e sobre os meios de prevenção dessa doença. Segundo, fazer os bloqueios necessários. Então, os bloqueios a gente pode fazer através da vacinação, né? E terceiro, ter uma medicação, que também o Ministério da Saúde está negociando com um antiviral que já é usado no exterior, para os casos graves internados. Então, a gente consegue, pelo menos, ter um bloqueio, uma educação, para poder evitar que isso se dissemine ainda mais e, consequentemente, que não chegue na população mais vulnerável, que são as crianças, pessoas com outras doenças que podem levar aí aos casos mais graves de internação e até morte. Conversamos com o médico Pedro Cavalcante, falando a respeito da varíola dos macacos, especificamente também do perigo em relação às crianças. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan, doutor Pedro. Muito obrigado, o prazer é todo meu e até breve.